Olá, sejam muito bem-vindos à segunda parte do podcast sobre aprendizagem de física. Eu sou Luciano Cardoso, o petiano moderador aqui hoje, e estou hoje novamente com os meus colegas, o Bruno, o Vinícius e a Rafaela, e com os convidados temos a professora Andresa, a professora Silvia e o Pedro, dos Jovens da Ciência. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo e, mais uma vez, os agradecimentos aí à equipe PET pelo convite. Nós que agradecemos. Então, antes de começar, eu gostaria de dar alguns avisos. Eu quero divulgar, primeiramente, que no dia 20 vai ao ar o nosso último Net Física desse ano, vai acabar a primeira temporada, então fique de olho. E nesse mês de outubro nós estamos movimentados. Teremos live no Instagram e no próximo podcast ele vai ser no dia 31 aqui no YouTube sobre as mulheres na ciência. Então, não perca. Então já se inscreve e sigam a gente nas redes sociais para não perder nenhuma dessas atividades. Então, dados os devidos recados, vamos começar. Então, eu quero começar primeiro voltando, como a gente estava conversando na vez passada, falar um pouco sobre o ensino à distância. E eu acho que vou começar com o Pedro. Pedro, conta pra gente como está sendo a tua experiência com o EAD, como que está sendo a tua interação com os professores, como os professores estão trazendo o conteúdo para vocês agora nessa pandemia. Tá certo. A minha escola, ela tá fazendo o esquema pelas aulas pelo Google Meet. Aí, de manhã, a gente tem as aulas no período da manhã, né? Agora parece que vão começar também no período da tarde, que nem a gente tinha no presencial. Aí a gente tem essas aulas de manhã, que são gravadas também e disponibilizadas depois no site da escola. Aí, junto com isso, temos as provas, né? Seria, entre aspas, como a gente teria no presencial, só que pela internet, pela plataforma Moodle. E aí a gente tem acesso lá às provas, a gente faz as provas lá, matérias, por exemplo, matemática, física e química que exigem resolução, a gente tira a foto do caderno e manda para a plataforma. E aí os professores corrigem lá e depois dão a nota. Assim, apesar da aula em si, da matéria, do conteúdo ser passado de forma semelhante, supostamente não ter outras distrações, né? É só você e a aula ali, ao meu ver aqui, está longe de ser eficaz como é uma aula presencial. O contato próximo do professor, assim, é outra coisa, né? É bem mais difícil, assim, para o aluno conseguir ter a experiência que ele tem na sala de aula, porque ele está num ambiente diferente, ele está em casa. Quando o aluno está em casa, ele não está habituado em focar totalmente em casa, né? Na escola, ele já vai com aquela mentalidade de vamos aprender e acabou. Agora, em casa, ele está mais conceituado a associar com o descanso, né? Então, para o aluno, eu acho que fica mais difícil ele conseguir ficar centrado em casa. E aí a experiência da educação acaba sendo um pouco prejudicada nesse ponto. Mas, infelizmente, é o que a gente tem que encarar agora nessa situação, não tem outra alternativa e vamos continuar. Vamos aguentar com o que temos agora. Mas tá ótimo, os esforços de todos os professores é uma coisa incrível de se ver. Eu não tenho palavras para conseguir agradecer o empenho e o esforço de todos os meus professores que estão se empenhando, estão lá todo dia combatendo, né, essas novidades aí do mundo virtual, né, essas dificuldades, porque quer queira ou quer não, vai surgir muitas dificuldades aí, né, com tecnologia, coisa nova. Então é uma coisa bem difícil, complexa. Estamos aprendendo aí todo dia um pouco mais. Então eu deixo meus agradecimentos a todos os meus professores e demais um abração para eles, se eles estiverem assistindo. Compartilha com eles lá. Então, eu também gostaria de falar um pouco da minha visão de aluno superior, né? Assim, eu sempre, não vou dizer sempre, né? Eu não era um aluno exemplar quando eu estava nos meus primeiros anos lá. Eu era bem diferente disso, eu era exatamente o oposto, né? Eu comecei, assim, me dedicar um pouco mais aos estudos lá pelo segundo ano do ensino médio, quando eu aprendi sobre que era possível um dos tipos da viagem no tempo. Que o professor falou sobre relatividade geral lá. Eu falei assim, nossa, relatividade geral, tem como viajar no futuro, que loucura. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a me engajar mais com o estudo.
Mas assim, eu tava mais habituado a estudar sozinho sempre, sabe? Via as videoaulas no YouTube, quando tem vários professores excelentes no YouTube. Lia os livros da escola, e mesmo eu tendo esse hábito do estudo solitário, né? Eu percebo que eu tenho algumas dificuldades em concentração e em aprendizado, sabe? Parece que, não sei, parece que o ambiente da universidade é facilitador do aprendizado. Eu não sei por quê, mas é como assim, aquela recomendação de que eles falam para você não fazer, por exemplo, as suas atividades da escola na sua cama, por exemplo. Tô lá na cama, é o que é o lugar de você, do descanso, né? Ah, eu vou sentar aqui na minha cama, vou colocar um travesseiro aqui nas costas, vou ler o livro, daqui a pouco tô dormindo, né? Parece que é bobeirinha isso, mas eu tô sentindo isso na pele agora que tô sendo obrigado a fazer tudo em casa, né? E antigamente eu lembro que, inclusive ainda sinto, né? Dá muita vontade de você ir para a universidade só para você ficar no lugar do ambiente para você estudar lá e fazer essas coisas, porque a gente tende a fazer essas conexões. Por exemplo, a casa é a conexão do lugar do descanso. A universidade é o lugar para você ir lá aprender, estudar, fazer suas pesquisas. Eu acho que essa localidade do estudo é muito importante. É um desafio muito grande você superar essa dificuldade nesse momento. Bom, então boa noite. Vou falar um pouquinho, André. Boa noite a todos novamente. Escutei o Bruno e o Pedro e também pensei assim o quanto a casa também deixa de ser um lugar de descanso, né? Quando a gente vai construindo outras relações. Eu vou falar, claro, agora como professora, como também aluna de educação à distância, porque também já fui e sou, e ao mesmo tempo como alguém que trabalha, né, na educação à distância dentro de um núcleo de educação à distância, né? Então, eu acho muito importante, por mais que a gente tenha um tópico, né, que a gente fala ensino à distância, e aí dentro desse ensino à distância a gente começa a trazer todas as experiências possíveis à distância que a gente tem nesse momento, mas é importante diferenciar. Eu trago isso para a gente refletir aqui. O que nós temos hoje, em meio à pandemia, né? Nós temos modalidades, uma modalidade que é presencial e a modalidade à distância. Dentro dessa modalidade presencial, nós temos atividades remotas com uso de tecnologias da informação para modalidades presenciais. Ela não se tornou uma modalidade à distância. Isso é importante notar, porque quando a gente fala do ensino à distância, numa modalidade à distância, ele é um ensino pensado já para ser à distância, ele é construído, né, tendo toda essa perspectiva, com todo um aparato, com tutorias, toda uma organização, uma infraestrutura, quase podemos dizer disso, né? Uma organização pedagógica pensada para ser à distância, e um aluno que escolhe fazer à distância. Tá? Nós estamos vivendo um momento em que está havendo uma tentativa, então, de transpor uma modalidade presencial para um modelo, né, de atividades remotas que às vezes se confunde com essa modalidade que é, então, a distância. Estou falando isso porque quando o Pedro ele traz para nós ali, eles estão fazendo aulas pelo Google Meet de manhã, no horário da aula, que é presencial. Nos cursos à distância que eu trabalho, e nos cursos à distância que eu já frequentei, eu nunca tive horário regular de aula toda terça-feira de manhã num curso à modalidade à distância. A gente não tem aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, existem blocos, existe uma outra organização, vai depender de cada curso, de cada forma, e isso é pensado anteriormente, né? E o aluno, quando ele entra naquele curso, ele já tem vamos dizer assim, uma noção de onde é que ele está pisando e do tipo de disciplina que ele vai ter que assumir para entrar naquele curso, né? Ou para seguir naquele curso. Então, eu estou trazendo essa reflexão porque, né? Para que a gente, assim, de repente não confunda as atividades remotas com EAD. Elas não são EAD. Elas não são a modalidade EAD, por mais que elas sejam à distância, porque a modalidade EAD tem uma outra configuração, uma outra estrutura, tá? Uma estrutura que envolve tutorias, que envolve coordenação pedagógica, que envolve, por exemplo, assim, vou mostrar para vocês, uma especialização que eu trabalho, né? Tem uma pessoa que monta lá o Moodle, que ele é design instrucional, aí tem o professor, que monta a disciplina dele, tem o outro que grava as aulas para aquele professor,
né? Tem aí outras pessoas que fazem o cronograma, tem os coordenadores que mexem no cronograma do curso, tem alguém que revisa as provas daquele professor. Isso não acontece, vamos dizer assim, nessa tentativa de transposição de um ensino que é presencial para essa lógica remota, tá? E aí, cada instituição lidou de uma maneira diferente com isso, né? Então, vamos pensar, o governo do estado do Paraná teve todo um percurso a partir do Google Classroom, né? Eu acho que o Pedro está usando o Classroom, né, Pedro? Então, nós, né, estamos usando na universidade o Moodle institucional. E aí, quantos professores sabiam usar o Moodle institucional antes? Por isso eu estou chamando a atenção para a gente fazer essa diferenciação. Que a gente vai entrar nessa questão de novo, da formação dos professores. Eu sou, de uma certa forma, não sou alguém que vai dizer que a educação à distância não é boa, tá? Ela tem qualidade, se ela for pensada como educação à distância e se tiver uma escolha do aluno pela educação à distância. Claro que tem limites e possibilidades, mas o que nós estamos vivendo nesse momento não é a educação à distância construída dentro do modelo, de uma modalidade à distância. Nós estamos vivendo diferentes formas de lidar com atividades remotas e diferentes formas de lidar com tecnologias da informação. E aí, eu acho que assim, nós estamos compartilhando aqui diferentes experiências. E o que eu sinto enquanto professora né, e isso a gente já falou na parte 1 dessa conversa, é o quanto muitos de nós desconhecemos as tecnologias da informação e o quanto as tecnologias da informação são necessárias não só dentro da modalidade à distância, mas também no ensino presencial. E que o uso dessas tecnologias da informação, ele não deve servir somente nas atividades remotas, então. Ele não seja somente as atividades remotas motivo, né, ou momento de nós nos aprofundarmos nessa multiplicidade, nessa possibilidade de informação que nós temos à nossa disposição. Então, eu vi esses dias ensino da matemática a partir do Minecraft, do jogo, né, para as crianças. Achei um negócio assim interessantíssimo. Não, com certeza não foi só a partir de agora que aquele professor pensou nisso, né? E não precisa ser só nas atividades remotas, né? Ou só na EAD que isso vai acontecer. Às vezes as minhas alunas falavam assim, professora, mas a gente nessa EAD, isso eu não estou gostando, porque não é legal. Eu falei, meninas, tem muitas coisas que a gente não gosta, que realmente é ruim. E eu acho que uma das principais questões envolvem o acesso, né? O acesso que a gente precisa falar. Mas dentro da EAD, realmente, vocês não teriam aula toda semana com um professor para 10 alunos, ou para 20 alunos, ou para 30 alunos, ou para uma turma. Talvez vocês teriam com um professor da EAD, né, para 200, da modalidade. Agora estou falando da modalidade, porque ela é construída de uma outra forma. Então, é assim, não estou falando aqui que é o que é melhor e o que é pior, estou chamando para a gente continuar a conversa para algumas reflexões. Não sei o que a Andresa pensa sobre isso, né? E quero escutá-la, claro, com certeza também, e o Pedro, o Bruno, o Luciano, enfim. Eu acho que a colocação da professora Silvia foi muito contundente e importante nesse momento a gente diferenciar, né? Acho que nas nossas primeiras reuniões aqui na Unicentro sobre o assunto, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o EAD e o ser remoto, né? E realmente, eu nunca trabalhei na educação EAD, né? Eu fiz um curso ano passado, uma especialização EAD, somente, né? E tu percebe claramente a diferença. O que aconteceu conosco é que, eu costumo dizer, né, que de uma hora para outra, nós, pessoas analógicas, completamente, né, professores formados analógicos, tivemos que virar digitais de uma hora para outra. A gente tentou dar o melhor, a grande maioria dos professores tentaram dar o melhor nesse momento, né? Aí a gente fica pensando, né? Aqueles professores mais novos para fazer isso é uma coisa, né? Aquele professor que é mais velho vai ter muito mais dificuldade de fazer isso. Então está sendo um período assim valioso, de muito aprendizado, muito mesmo, e muito difícil, né? Ontem, por exemplo, eu estava mostrando para os meus alunos de estágio como é que eu fazia para fazer cálculos, porque eu não tenho
tem aquela planilha digitalizadora, né? Eu não tenho tripé, eu até tinha o tripé, meu tripé quebrou no começo das minhas aulas. Eu digo, não, vamos dar um jeito, vamos achar o jeitinho brasileiro para se fazer as coisas, né? Mas e eu sei que isso não sou só eu, a grande parte dos professores estão tentando fazer isso. Usar a criatividade para entrar, para ser inserido nesse mundo digital, né? E é muito bom ouvir, como o Pedro falou coisa boa, a gente ouvir que ele está gostando, que ele entende, né, o quanto os professores estão se dedicando a isso, né? Como é bom ver o Bruno falar também, né, de que o ambiente escolar para ele é importante. E é engraçado, assim, é uma visão do professor, o professor também precisa desse ambiente, né? Penso até comentando com o pessoal da disciplina de estágio que eu dou aula, né, que o que mais eu sinto falta para o EAD agora é de não olhar o meu aluno, né? São pouquíssimas turmas que abrem a câmera, então eu não consigo vê-los. E quando eu não vejo, eu não sei se eu estou explicando e eles estão realmente entendendo, né? É a coisa que a gente mais sente falta, na realidade, da educação presencial, é o não estar ali, olho a olho com o teu aluno para explicar um conteúdo. E exatamente o que o Bruno e o Pedro falaram. Estar em casa é uma coisa muito complicada, né? Eu, geralmente, eu passo o tempo todo no quarto, né? Então, eu organizei um ambiente para isso, porque se eu fizer isso numa sala, numa mesa, na cozinha, eu vou me envolver com as atividades de casa. E às vezes eu também sinto falta, como o Bruno falou, de estar. Aí eu vou lá na Unicentro, vou me sentar na minha cadeira, fazer as minhas coisas lá para me concentrar mais. Né? Então, claro, a gente acha um jeito para fazer isso, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, eu posso me dar ao luxo de montar um quarto para isso, né? De estar nesse quarto nesse momento. E todos aqueles que não têm esse luxo, que não podem se dar o trabalho de se isolar dentro da sua casa. Então, está sendo um período muito difícil nesse sentido também. Afeta a gente saber que tem outras pessoas que não conseguem esse momento que a gente tem, né? De se resguardar, de se guardar, de se transformar digitalmente, né? Complicado. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, uma sensação que eu tenho tendo desde algum mês, 2 meses depois que começou todo esse isolamento, né? Que é a sensação de que eu tô preso na mesma semana faz 5 meses. Porque eu faço tudo que eu faço é aqui dentro de casa. Então, a única coisa que eu saio é para ir no mercado, né? Então, todas as atividades antes que eu precisava, por exemplo, esse podcast, normalmente estaria sendo gravado lá no LIDEC da Unicentro, né? Com uma sala, com isolamento acústico, com os microfones e tudo mais, todo um ambiente, né? Com o pessoal presencial lá. E agora é feito aqui na minha casa. Eu escolho o lugar onde eu faço. As reuniões do PET, a gente tinha nossa sala do PET para poder se reunir lá e fazer as coisas. Os estudos, tem a sala lá que a gente reserva lá para estudar com a galera. Agora é tudo feito no mesmo lugar, então para mim parece que eu tô num looping temporal, sabe? E eu tô na mesma semana e às vezes as pessoas me perguntam assim: "Nossa, quando que você fez aquilo?" "Ah, foi semana passada." Mas semana passada não foi assim. Nossa, foi mês passado, mas parece que foi semana passada. Então, tá alterando a percepção de tempo também. É muito curioso esse efeito quarentena. Eu queria puxar um gancho aí no que o Bruno falou dessa prisão aí, e também relacionar com o que a professora Andressa falou do ambiente de estudo, né? E que, por exemplo, eu tô no meu quarto. Eu tento ficar no meu quarto a maior parte do tempo, quando eu vou assistir às aulas, mas eu não consigo. De um tempo para cá, eu não consigo ficar em um ambiente só. Começa a fazer mal. Eu não consigo explicar. Aí tem hora que eu tenho que pegar meu celular, sair do meu quarto, não sei, ir pra sala, tenho que ficar andando, porque eu começo a ficar mal. Eu não sei se é por conta de tá meio ano assim e tá tudo igual, né? Mas aí eu acabo desfocando totalmente. E tem hora que eu me pego, parece que eu tô hipnotizado. Aí eu tenho que sair do meu quarto e aí quando eu mudo de ambiente, eu meio que volto a mim mesmo. Então é uma coisa bem bizarra também. Você não tem cachorro em casa ou gato, não sei, Pedro. Eu tenho um cachorro, mas ele vem aqui de vez em quando, ele costuma ficar na minha avó.
Ah, tá. É que aqui em casa eu me sinto assim também, sabe? Só que eu pego e saio lá fora aqui com os cachorros um tempão pra voltar mais calmo, mais com outra cabeça pra dar sequência nas coisas. Tipo, o cachorro tá sempre com você, ele tá te Ajuda, agradando, né? tá brincando, é muito legal. Meu cachorro é engraçado, ele acha que eu saí, né? Porque eu moro num sobrado, né? Então, como eu passo a maior parte do tempo aqui em cima, quando eu desço, ele faz festa como se eu tivesse chegado em casa. É muito engraçado. Aqui em casa tem uma que fica aqui dentro e ela sempre entra aqui. E daí, tipo, a gente tá fazendo as coisas e ela quer subir no colo da gente, a gente pega, ela dorme e daí a gente fica fazendo as coisas. E tem hora que não dá, tem que descer, mas tem que dar atenção, porque tá aqui. Daí tira o foco. É bem isso. O meu geralmente dorme a tarde toda, no horário da aula ele começa a latir, porque ele quer participar, não sei, acho que ele também está se sentindo cansado de ficar trancado. Mas eu tô assim, eu tenho uma mesa na sala, uma mesa no outro quarto e uma mesa no outro quarto. Eu trabalho um pouco em cada lugar. Na verdade, a casa para mim já é um lugar de trabalho. Então, eu sou uma pessoa que trabalha praticamente o tempo todo onde quer que eu esteja. Eu acho que é uma coisa que, do meu ponto de vista, agora vamos pensar, né, as atividades remotas nesse momento, relacionando a pandemia à saúde, né, é extremamente prejudicial, né, não só seja porque um fica trancado só num quarto, ou seja porque o outro transformou a casa inteira no escritório também, a gente não está vivendo essa socialização, a gente vive uma socialização, mas ela é diferente daquela que o Bruno muito bem indicou, da socialização que acontece no espaço da universidade, né? Que a gente construiu ao longo da nossa vida e da nossa trajetória, que é o espaço da construção do conhecimento, né? Que é o espaço onde a gente pode, enfim, socializar as nossas dúvidas, as nossas inquietações, né? Em termos de as nossas curiosidades, refletir, ter aquele momento do ócio criativo, né, que de ficar às vezes com aquele silêncio, mas a nossa reflexão, a dialética. Então é muito difícil mesmo, porque o que eu sinto agora, isso é bem particular, mas eu acho que não é só meu, é particular e eu acho que é global, é uma ansiedade muito grande, é como se eu tenho que fazer muita coisa. Eu acho que é um pouco isso, Pedro. Eu mudo de lugar aqui também o tempo todo, porque eu sinto que nenhum deles me possibilita construir da maneira como eu fazia antes. Então é uma coisa que nos deixa assim muito ansiosos, ao mesmo tempo muito preocupados, né, com a gente, com a nossa saúde, mas com tudo, né, de maneira geral. Mas ao mesmo tempo a gente também está aprendendo com isso, né? Aprendendo o autoconhecimento, o autocontrole, vendo outras possibilidades. Também não dá para pensar que isso tudo é só massacre, né? Tem outras coisas que possibilitam. E aí, retomando, acho que os nossos pontos ali, né, anteriores, o nosso ponto que a gente segue com ele, e pensando no espaço da universidade e a EAD, ou né, as atividades remotas, uma coisa que a gente teve que repensar, né, nesse contexto todo foi a adequação da nossa linguagem. A gente falou um pouco na parte 1 isso, né? Não sei se a Andresa sentia isso, né? Eu acho que a gente não se particiona, né? Você não sai da sala e deixou de ser professor, não é assim. Mas existem hábitos, né, que você tem quando você entra na sala de aula, uma linguagem própria de professor que você efetivamente vai usar ali dentro da sala de aula. Você não vai no corredor ou no próprio espaço da universidade, diferente das vezes como você conversa com um amigo seu na rua. Mas não é que você deixou de ser professor quando você está na rua, mas a gente se modula, vamos dizer assim, né? Agora, parece que essas coisas às vezes se. Não que a gente ultrapassou limites em relação a isso, não quer dizer, mas às vezes as coisas começaram a se confundir um pouco, né? Eu sinto isso, porque antes a gente tinha aquele momento, né, com o aluno. Então, tu chega na universidade, tu entra na sala de aula, então a gente tem aquele momento de conversa, constrói o conhecimento com eles, constrói fora também, mas ali a gente trocava as nossas ideias, a gente falava sobre as questões que envolvem a disciplina. Se o aluno tinha dúvidas, eventuais dúvidas, ele mandava às vezes um e-mail ou outra coisa, tinha um grupo do WhatsApp, mas os grupos do WhatsApp geralmente eles não eram algo tão profusos, né? Porque o espaço da universidade, o momento presencial,
era algo que tinha muito mais profusão, acontecia muito mais coisas ali, né? Vários falavam ao mesmo tempo e tal. Agora eu sinto assim, que às vezes eu estou aqui em casa, né? Então, às vezes não, eu acho que é todo dia. Então, eu tenho várias disciplinas, mas como eu dei o meu WhatsApp para os alunos, né? Eles têm livre acesso ao meu WhatsApp. Então, eu sinto assim, estou na segunda-feira de manhã, de repente tem 10 mensagens. Uma é sobre estágio em gestão, a outra é sobre estágio em educação infantil, a outra é sobre organização e funcionamento da educação básica, a outra é sobre, enfim, e questões específicas, às vezes, de cada disciplina. E aí, assim, então a nossa cabeça vai virando. Claro que a gente precisa saber sobre, né? Mas não é como se você fica o tempo todo. Não sei se o Bruno falou muito bem ali, falou muito bem, vive sempre na mesma semana. A ideia, Bruno, que eu tenho sobre a minha experiência nesse momento é como se eu estou o tempo todo dentro de todas as disciplinas e eu não tenho um momento para sair de dentro da sala de aula. Como se eu estivesse dentro de uma sala de aula com um monte de alunos, mas não é uma sala, é um espaço virtual mesmo. Né? E a gente recebe mensagens o tempo todo. Essa semana eu recebi mensagem 1h da madrugada. Aí vão falar, professor, você tem que colocar limites. É claro que o professor fala, mas o professor também ele tem que entender. Tem aluno que vai trabalhar, que perdeu o emprego, que agora está trabalhando das 6 e pouco da manhã até as 9 da noite ou 10 da noite, que só está conseguindo fazer as atividades remotas quando ele chega em casa, sabe? Então, assim, e se existe algo, né, que a gente tem que considerar de positivo na modalidade EAD, ou mesmo nas atividades remotas, é uma espécie de flexibilização, né? Que a pessoa tem uma possibilidade de assistir depois, de fazer a atividade um pouco depois, né? Se a atividade computa como frequência, né? Alguns falam isso, né? Então que a gente também precisa entender um pouco dessas realidades. E é muito difícil para a gente se adaptar a tudo isso. Eu não sei se eu foi um pouco confusa a minha fala, mas é um pouco confusa a minha vida, realmente, nesse momento, como é a vida de todo mundo. Então, eu acho que, assim, ficou bem difícil, realmente, você acorda e parece que você está o tempo todo com um monte de coisa misturada e respondendo um pouco sobre cada coisa, e é difícil focar, né? Assim, eu sentava lá na universidade, na sala dos professores, né? Então, assim, eu falava, agora eu vou atender os alunos do estágio tal. Né? Agora, lá no PIAD, a gente está com o nosso PIAD, né? Que a gente tem uma organização de como que a gente atende os alunos, quais os horários de atendimento, qual o horário de preparação de aula, qual é o horário. Agora parece que tudo aquilo, claro que está lá. E a gente faz preparação de aula, e a gente atende aluno, e a gente dá aula, é óbvio, mas agora parece que as coisas se misturaram muito mais. A gente está o tempo todo fazendo todas as coisas. E aí, por mais que você assim diga, agora eu vou ficar 3 horas sem olhar meu WhatsApp e vou só preparar a aula. Às vezes você olha assim, mensagem urgente sobre uma burocracia que precisa ser arrumada dentro da universidade porque mudaram os documentos de estágio. Aí você para tudo que você estava fazendo e começa a fazer aquela outra coisa. Né? E daí, de repente, você recebe a mensagem do aluno. As pessoas falam para a gente, né? Olha, professor, eu estou preocupado, eu não consegui, consegue, vamos lá. Então, assim, você parece que você está... Sabe aquela pessoa que parece que está com um monte de telefone ao mesmo tempo na mão? Mas se eu fizesse um desenho de mim nesse momento, assim, eu acho que seria eu, meio assim, sabe? Meio assim, confusa e com um monte de mão, assim, tipo o Dr. Octopus, né? E um monte de celular, assim, ao meu redor, e saindo várias coisas muito diferentes, assim, daquelas mensagens, né? Porque, assim, é isso que eu sinto, né? Em muitos momentos da minha vida, é isso que eu sinto. Não é terapia esse podcast, gente. A gente está falando sobre experiências nas atividades remotas. Isso faz parte dessas experiências. Eu sei que muitos de vocês se sentem assim, então vamos pensar sobre isso também. Mas eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso, porque é exatamente assim que eu me sinto também. E é bom a gente saber que não está sozinho nessa. Né? Essa semana foi muito engraçado, foi exatamente isso que aconteceu comigo, Silvia. Eu tinha acabado de dizer para o marido, não, agora à tarde eu não vou ligar o computador, e desliguei. Quando eu terminei de fechar, chegou uma mensagem que eu precisava mandar uns documentos. Ai, eu vou ter que ligar de novo, lá fui eu ligar o computador, abrir de novo, ligar de novo e começar, né? Mas acho que entrando dentro desse assunto que tu falaste, né? Não é tudo negativo, né? Eu acho que
mesmo que a gente esteja agora vendo esse momento completamente louco, que eu acho que a gente está mesmo vivendo, e a gente tem dias que a gente não consegue administrar, né? Tem dias que são piores que os outros, eu não sei vocês, mas tem dias, por exemplo, que eu não durmo, que é 6 horas da manhã e eu tô acordadíssima na janela, eu e o marido olhando o movimento, nem tem movimento, obviamente, 6 horas da manhã, mas a gente está ali conversando como se fosse mega cedo do dia, assim, uma coisa que é cedo, né? Bem doido, assim, que a gente realmente não consegue desligar. Mas tem coisas que são positivas, né? Às vezes eu fico pensando assim, o material que eu desenvolvi agora nas minhas aulas é um material que eu não pretendo largar mais, né? Então, eu montei apostilas para os meus alunos, era uma coisa que antes eu fazia no caderno, mas agora eu vi que eu posso compartilhar esse material com os colegas. Então, apesar de usar o livro didático, de ter livros, né, da grande parte das disciplinas ter livro, mas tu coletar o melhor de cada livro e conseguir montar um material legal e mandar esse material legal para o aluno já ali, eu acho que isso foi uma experiência boa, né? O meu canal, ontem eu compartilhei o meu canal com alunos que não são mais meus, mas que achei, ó, são da física, vai ser útil para eles. Então, eu tive que amadurecer, porque meu canal era todo fechado antes. Aí agora eu já deixei ele público, já quero que outras pessoas vejam, porque tem um material ali que é de divulgação, que vai ajudar, então é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo. Eu descobri algumas outras plataformas, e creio que tu também, Silvia, que os outros professores também descobriram outras maneiras de dar exercícios, de dar as atividades, né? Que tu pode montar um joguinho, que não precisa fazer tudo em listas, né? O conteúdo é um pouquinho mais teórico, monta uma jornada, sabe? Faz alguma coisa no celular. Claro que o aluno também ele vai ter que aprender a trabalhar com essas novas tecnologias e ele está aprendendo, né? Eu até comentei que foi engraçado, assim, eu montei um joguinho, levei uns dias para aprender a mexer no tal do joguinho, adorei, montei ele, era um aplicativo de celular, montei ele certinho, mandei para os meus alunos e fiquei triste porque a nota não foi boa, sabe? Era uma lista de exercício normal, só que era verdadeiro e falso no celular. E daí eu comecei a corrigir essa atividade ontem e eles não foram também. Aí eu fiquei pensando, o que acontece? Provavelmente eles também, obviamente, né, estão vivendo o mesmo momento que a gente de ansiedade. Então, como eles têm muitas disciplinas, a ideia é terminar o mais rápido possível. Então, talvez a lista tu consegue terminar rapidamente, né? E fazendo ali e terminando. O aplicativo não vai ter que ler a aula antes, tu vai ter que olhar a apostila, ver o vídeo que a professora disponibilizou e depois fazer o jogo. Então, o aluno também vai ter que aprender essa interface, né? A trabalhar nesse momento para talvez fazer um trabalho legal, né? Mas é bom, acho que está sendo um momento de aprendizagem para todos, né? Se a gente souber levar, mesmo vendo as coisas ruins, vai ter dias que a gente vai conseguir render e que a coisa vai fluir. Nessa questão da evolução e aprendizado, eu acho que não tanto assim, eu digo como aluno de aprender plataformas, essas coisas, porque a gente acaba aprendendo e pegando mais com os professores o que eles têm mais habilidade e disponibilidade de conseguir trabalhar, né? Mas assim, eu vejo no PET que a gente, antes, na verdade, a nossa produção de conteúdo era só o site e o Facebook e o Instagram praticamente. E agora, nossa, a gente deu um avanço de criação de conteúdo, que a gente viu que a gente podia fazer vídeo e fazer uma divulgação mais interessante e que tipo, a gente consegue pegar esse pessoal que é de ensino médio, né? Porque a gente tenta meio que levar o que a gente tem na faculdade para esse pessoal que tem interesse, entende? Porque eles sabem que, ó, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer o quê? Vou só estudar, vou ficar vivendo em função da faculdade? Não. A gente tem um programa dentro da universidade que você consegue fazer outra coisa diferente, que te abre o mundo para outras coisas, que nem isso que eu estou aprendendo agora aqui na quarentena, que eu já tinha um interesse em editar vídeo e fazer essas coisas, e eu acabei me aprofundando mais agora porque a gente está fazendo praticamente só isso no PET, né? E com certeza isso daí eu posso levar para uma aula, alguma coisa assim, criar um conteúdo mais visual para deixar mais atrativo o conteúdo para os meus alunos. Então isso daí foi um crescimento assim, que eu não sei se eu teria, até eu me formar, digamos assim, que não sei se eu teria tempo
entende? E agora eu estou me forçando a ter tempo para fazer isso aí. Deixa eu só fazer um comentário, Andressa. Antes eu comecei falando da adequação da linguagem e fui parar no Dr. Octopus, eu não sei como. Era para falar disso que você falou, te agradeço, né? Que você pegou ali, né? Opa, falou da adequação da linguagem e não sei como, fugiu. Mas era isso mesmo. O que eu queria ressaltar é justamente, por mais que a gente tenha esse turbilhão, né, existe essa grande possibilidade que esse momento dá e que o Luciano também, né, trouxe aqui. O Pedro, enfim, é um divulgador científico, né? A gente deixa o Pedro falar daqui a pouco também. Mas o quanto esse momento nos tirou da zona de conforto, e por mais que a gente se sinta dentro daquele negócio, daquela loucura, também foi positivo, como você colocou, né? Tem o lado positivo, não é tudo ruim. Então, me senti bem representada, assim, também com a tua fala e com a do Luciano, porque foi agora, né? Foi na quarentena que eu aprendi a montar site, foi na quarentena que eu aprendi a mexer em alguns streams, né? Algumas formas de gravação, de editor de vídeo também, e a partir disso também pude contribuir, inclusive com o meu departamento. A gente fez um evento recentemente, né? Que foi muito legal mesmo, né? E aí a gente pode pensar essa questão da divulgação científica aí sim, só que a adequação da linguagem, né? Aí eu vejo assim, na sala de aula, muitas vezes a gente tem a possibilidade, aí vem a questão da gravação da aula, que agora eu vou falar de uma outra questão, né, que é a gravação da aula. Na sala de aula, se você fala uma coisa, às vezes está meio torto, assim, o aluno na hora, ele já vem, mas professor, tal coisa, você responde, né? No Google Meet até dá também, né? Se eles participarem e tal. Mas se você grava uma videoaula, eu tô tendo essa experiência com algumas turmas, né? E posto lá. Então aí você tem que abrir o fórum, você tem que fazer aula pelo Meet, mas aí não é síncrono. Então é uma outra relação que eles têm com aquilo que você produziu, né? E eu também estou aprendendo a lidar com isso, porque se você fala uma coisa na videoaula, claro que o professor, a gente prepara, a gente produz, e não é para falar, como diz assim, professor, não é para falar nenhuma besteira, nenhuma coisa equivocada. Mas a gente é ser humano, às vezes escapa um lápis, uma data, alguma coisa, né? E na sala de aula, quando eu podia, eu rapidamente me corrigia, ou de repente chegava de noite, eu dormia e falava, nossa, eu falei aquilo, nossa, mas eu me confundi. Na aula seguinte eu chegava e já falava, então agora eu tenho, sabe, feito esse esforço, mas aquele negócio ficou gravado, entendeu? E a gente tem que trabalhar com isso também. Né? Nossa, você gravou um negócio que você falou uma situação que de repente você se confundiu. E a gente acontece, gente, né? Ainda mais nessa loucura que a gente está vivendo. Então, tem que trabalhar o tempo todo, inclusive com a nossa autoestima enquanto professores, né? Eu acho que é uma coisa assim muito, e eu sei que é deles enquanto alunos também, né? Eu tenho pedido assim para eles produzirem materiais também, para eles gravarem vídeos, né? O pessoal, assim, tem alguns que tem muita resistência e a gente tem que também respeitar o tempo de cada um, né? Para algumas coisas. Mas alguns gostam muito, né? Tem gostado muito dessa nova experiência, mas alguns, assim, têm essa dificuldade porque também acham que sempre estão errando. E aí esquece isso, porque na universidade, né? A universidade é um espaço de construção do conhecimento e de aprender, né? Só que eles entendem que o vídeo é algo finalizado, não que o vídeo como aprendizado. Então é um pouco isso também que a gente tem que trabalhar, essa adequação da linguagem, essa nossa adaptação, essas tecnologias da informação, né, para pensar essa mediação do conteúdo, né, que na EAD isso tem sido discutido há muito tempo, eles têm todo um aparato, né, como a gente falou antes, mas nas atividades remotas a gente não estava acostumado com isso, a gente tinha uma outra dinâmica, um outro funcionamento. Então agora é trabalhar isso na gente também. Então, sobre essa parte, o Luciano mencionou aquela parte do PET, desse momento que a gente teve que se adequar muito às nossas atividades, e boa parte do PET, das atividades que a gente faz no PET, tem a ver com divulgação científica, né? E então, aproveitando esse gancho da divulgação científica, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre essa parte de ensino de física e falar sobre como que é importante você ter uma formação nisso, ou você ter pelo menos uma noção de didática, de
como trazer o conteúdo na parte de divulgar a ciência, né? E não só na física, porque na física a gente tem muita coisa que é muito fora do comum, assim, muito contraintuitivo. Então, acredito que isso seja um fenômeno que tem em todas, se não todas, a boa parte das ciências, né? O quão importante é você ter uma formação de didática, uma formação de ensino na sua área, ou um ensino geral, com pedagogia, para você poder mandar a ciência pro povão, vamos dizer assim, né? Que é o objetivo da divulgação científica, né? Da forma que você falou aí, realmente a física eu acho que é a campeã de conceitos abstratos, que não são muito familiares. Justamente porque física tem muita matemática envolvida, né? Não é só matemática, pelo amor, não é só matemática, mas tem muita matemática envolvida e às vezes esse envolvimento matemático, de certa forma pesado, pode acabar intimidando algumas pessoas. Não deveria, mas às vezes isso acaba acontecendo. Mas uma vez que você passa a olhar a física não como pura matemática. O que é a matemática? A matemática, na verdade, é uma linguagem, uma descrição, né, para a gente descrever como fenômenos acontecem. É basicamente uma linguagem. Mas a física, ela vai descrever como os fenômenos em si acontecem, assim como todas as outras áreas da ciência, né? Química e biologia explicam fenômenos com base no que eles estudam. Mas vamos focar aqui na física. É uma coisa maravilhosa, uma vez que você passa a entender que o que importa é você entender, por exemplo, como que um trovão acontece. É uma coisa maravilhosa, uma vez que você entende isso. E quando você muda essa percepção aí de, ai, nossa, trovão, eletricidade, lei de Coulomb. Não, você tem que entender como é maravilhoso você estar entendendo o que é uma descarga elétrica. O conceito é maravilhoso, o tanto de pensamento envolvido na construção de conhecimento para você chegar lá. É uma coisa incrível. Agora, voltando à questão da divulgação científica, na construção da didática para você explicar essas coisas, é realmente importante você construir uma didática própria, né? Para você conseguir divulgar a ciência de uma maneira consistente, ainda mais quando você trabalha pertinentemente nisso aí, toda semana. Então, você tendo referência de várias referências, aliás, por exemplo, assistindo palestras de vários professores, você vai começando a captar alguns aspectos de didática, já que é uma coisa muito individual, mas você vai conseguindo pegar de ponto em ponto, de forma que você vai conseguindo agregar a sua própria didática. E aí você vai construindo uma didática própria, e aí quando você pega no embalo, você vai. Eu, por exemplo, como é que eu trabalho na construção dos meus artigos? Eu geralmente escolho um fenômeno toda semana, né? Eu pego um fenômeno, eu junto os meus materiais, tudo que eu tenho sobre, eu procuro nos meus livros as referências, né? Nos índices. Aí eu vou anotando tudo num papel, as páginas que tem os assuntos que eu quero falar. Eu tiro tudo que dá dos livros, tento procurar mais alguma coisa interessante e, de certa forma, não tão falada sobre o assunto para agregar uma novidade no artigo. E se eu conseguir achar algum conceito matemático atrativo, não só para a matemática ficar ali jogada, mas alguma coisa que a matemática agregue ao artigo, eu coloco também. E eu costumo deixar como complemento, não como dependência, para que as pessoas passem a olhar para a matemática na física com menos preconceito, digamos assim. Então, essa é a minha didática que eu consegui formular, que eu venho trabalhando com ela desde do ano passado, que é quando eu comecei o projeto, no começo do ano passado. E aí eu venho trabalhando com ela. Mas é uma coisa muito particular, né, quando você trabalha com divulgação, mas é muito legal você ter essa construção de didática, é uma coisa muito positiva. Então, né, complementar um pouco a fala do Pedro, essa parte da construção de uma didática, principalmente quando você está falando de uma ciência que envolve muita abstração, eu acho que o principal é você trazer conceitos que estão contextualizados, né? Então, contextualização no ensino de qualquer disciplina sempre vai ser muito importante, né? Foi a principal coisa que eu aprendi na minha disciplina de didática, lá no segundo ano de física.
Então, você pegar, por exemplo, um conceito lá de Quantic e fazer alguma analogia com alguma coisa que todo mundo conhece. Então, como, por exemplo, gatos e veneno, né? Todo mundo conhece gato e veneno. Mas tem um exemplo que você consegue fazer lá com o gato de Schrödinger, não vou entrar em detalhes aqui, né? Que você consegue fazer um exemplo que as pessoas entendem, que não depende de a pessoa saber quando, como que um elemento radioativo vai decair, qual que é o estado quântico de um elemento radioativo, né? Não depende de nada disso. Depende da pessoa olhar um desenho e entender o que está acontecendo mais ou menos. Porque... E também tem a ver com o objetivo da divulgação científica, que o objetivo dela não é você ensinar as pessoas a entender tudo que você faz na sua pesquisa, por exemplo. Né? Vamos supor lá que eu faço pesquisa em matéria condensada, que é um jeito chique de falar sólidos. Né? Então, vamos dizer que eu quero falar para as pessoas sobre a minha pesquisa. Eu não vou falar com termos técnicos nem nada, não vou ficar jogando um monte de coisa que a maioria das pessoas vai olhar e falar assim, nossa, nunca vi isso na minha vida, por que isso é útil, né? Então, eu acho que essa é uma das principais perguntas também que tem que ser respondidas em trabalhos de divulgação científica, é para que isso é útil? Então, porque, querendo ou não, é o que a maioria das pessoas que não está no ramo científico querem saber, porque a desvalorização da ciência, que é, infelizmente, uma realidade, ela acontece porque a gente não tem uma população muito habituada com isso. Então as pessoas não veem não veem o valor dela. Então, se você não conhece alguma coisa, você não vai conseguir saber direito o valor que aquela coisa tem. Então, uso de analogias, uso de contextualização, exemplos que são próximos da sociedade, em geral, né, não só da científica, é o que vai atrair público e você não precisa ensinar tudo que você sabe. Então, às vezes, você precisa mostrar o quadro geral para a pessoa e não mostrar as coisas específicas. Então, ela sabendo o quadro geral, tipo, nossa, que legal, com isso daqui você consegue fazer essa coisa aqui e isso aqui, inclusive, está presente no meu dia a dia, que bacana, vou dar valor para isso. Então, divulgação científica eu acho que tem que ter esse viés, né? Viés É. de simplicidade e proximidade das pessoas. Então, acho que agora, Bruno, quando tu falou a tua frase final, acho que talvez seja o ponto de partida, né? Principalmente quando se fala em contextualizar, porque quando se fala em contextualizar é algo bem amplo, né? E a didática ela é mediação do conhecimento, né? A gente pensa assim que a gente já falou isso, eu acho, um pouco na parte 1 dessa conversa, né? Que a informação está aí, disponível para, né, informação. Se o pessoal entrar na internet hoje, no Google, e digitar lá como é que acontece o trovão, né, Pedro? Tá lá, em várias formas de linguagem. Várias formas de linguagem. O que você faz é construir uma forma na qual esse conhecimento faça mais sentido para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa, né? Você busca fazer isso. Que as pessoas elas vejam que a física tem sentido na vida delas e por isso elas queiram aprender, elas queiram conhecer. Então, quando a gente fala da construção do conhecimento, é sempre uma ideia de que a construção do conhecimento, né, a relação ensino-aprendizagem, porque a gente fala de divulgação do conhecimento científico, é uma forma de relação ensino-aprendizagem também, né? Às vezes ela não é uma relação formal, não está no espaço da instituição, da universidade somente, né? Pode ser no YouTube, com um público amplo, é uma forma de divulgação científica, pode acontecer por ali também, mais informal, mas mesmo assim é uma forma de relação ensino-aprendizagem ainda que acontece. E aí, essa mediação. Mas é necessário tentar, né, como o Bruno bem colocou, compreender mais ou menos para que público que eu estou direcionando isso. Né? Numa sala de aula, por exemplo, a gente precisa identificar quem são os nossos alunos, para pensar a didática, né? Para as técnicas, o método de ensino. Porque o conhecimento tem que fazer sentido para ele. Eu não posso utilizar de exemplos e analogias que essas pessoas não entendam, que elas não compreendam, que não faça sentido na vida delas, que elas não se reconheçam naquilo. Então, quando a gente fala na divulgação científica, e na adequação, na adaptação da linguagem, é muito nesse sentido. É pensar para quem eu estou dizendo. E a gente sofre muito com isso, porque às vezes a gente pensa que está sendo muito claro,
que as pessoas estão nos entendendo. E não necessariamente isso está acontecendo, né? Eu acho que até o maior exemplo da minha vida que eu tenho com isso é o meu próprio filho. Eu falava coisas para ele, um dia ele disse para mim, mãe, eu não entendo a maior parte das coisas que você diz. Porque eu usava palavras, né? Só faltou usar epistemologia. Epistemologia eu não usei. Mas, por exemplo, contextualizar para uma criança, às vezes é uma palavra que não está, ela não está na linguagem partilhada dela, entre os pares dela, que são as crianças, né? Então, assim, a mãe chega em casa e fala, filha, você precisa contextualizar. E eu tô falando isso, né? Parece, nossa, que mãe louca. Não, a gente faz isso muitas vezes. Quem faz isso? O professor pode fazer isso com os alunos? Pode. Alguém que quer, né? Às vezes o Bruno pode ter, desculpa, o Pedro pode ter feito isso em algum texto, porque ele também, às vezes, se aproxima tanto, né, das leituras dele, das coisas dele, que de repente ele acaba utilizando uma palavra que é um pouco mais distante da realidade das pessoas. Pode acontecer. Mas também tem um outro lado. Não é porque a gente precisa divulgar e transformar, né, levar a ciência para o cotidiano mais das pessoas, fazer com que a ciência tenha sentido na vida das pessoas, né? Que a gente também não pode utilizar necessariamente termos científicos. A gente precisa mostrar para as pessoas esses termos, mas uma linguagem mais acessível também. Mas às vezes não é tão simples assim. A gente passa por um processo de aprendizado. E o Pedro, acho que está aprendendo isso muito bem, como ele disse, construindo, né, uma forma de fazer isso. Eu acho que ele percebe que tem alguns textos, estou te perguntando, isso é uma pergunta, eu acho, é uma suposição, tá? Que alguns textos, às vezes, têm uma recepção que é maior, que as pessoas, né, talvez se identifiquem muito mais, outros menos, que entendam mais algumas coisas, outras menos, e depende dos grupos também, talvez da faixa etária, alguma coisa ou outra, e aí vai depender também, né? Não é porque às vezes, às vezes você dá uma aula, você faz um vídeo para um grupo de pessoas, às vezes aquilo não teve o efeito que você achava que iria ter, né? Você não conseguiu mediar da forma que você imaginava. Agora, para outras pessoas, talvez aquilo deu. E aí a gente vai adaptando, a gente vai reconstruir. A didática, que é o que a gente está trazendo aqui, ela não é algo estático. A gente vai reconstruindo constantemente as nossas técnicas, os nossos métodos, lendo, relendo, buscando alternativas a partir dos grupos que a gente transita, né? Sim, sim. Agora, respondendo as perguntas da professora Silvia, sim, eu já percebi nos artigos que eu escrevo a recepção deles, né? Porque mesmo na divulgação, você não tem um público só. Você não tem, por exemplo, só o público mais leigo. Você tem diversos públicos. Você tem desde aquele cara que não sabe praticamente nada de ciência, mas que está interessado e quer começar a aprender, até o cara que fez faculdade, é formado, mas já está distante do assunto há um tempo. E até o cara que está na faculdade, né? Está em contato constante com o aprendizado lá. Então, eu procuro nos meus artigos variar o público, entre aspas, assim. Então, tem artigo que eu, às vezes, acabo focando na parte teórica mais pesada. Tem artigo que eu acabo focando em conceitos bem mais simples, tentando trazer de uma forma até um pouco mais leiga, trabalhando bastante, que nem o Bruno falou, com analogia. Analogia, aí também como a professora Silvia pontuou, que seja acessível, né, para o público, que não adianta nada você relacionar uma analogia que o público não se identifique, né? Então você tem que trazer coisas do cotidiano. E sim, por exemplo, o que eu costumo perceber bastante é que o público geral, aí eu falo de geral mesmo, eles tendem a se interessar bastante coisas relacionadas ao espaço. Geralmente é o que mais dá ibope assim para os textos. Tanto pelas fotos que são maravilhosas, por exemplo, fotos das nebulosas são lindas, lindas, lindas. Mas o texto também o pessoal acaba se interessando bastante, até em vídeos relacionados a esse assunto. E é de fato bem atrativo, né? Porque, por exemplo, a criança no mundo lúdico dela, o que mais atrai da ciência para a criança? Espaço. O espaço.
É a coisa mais linda e mais lúdica que vai atrair uma criança ao espaço. Quando era criança, eu amava o espaço. Como praticamente toda criança, sonhava em ser astronauta, construir foguete. Sonho até hoje, inclusive. Mas o que a criança gosta. E esse pensamento acaba, às vezes, ficando te acompanhando, mesmo que ele está escondidinho, ele acaba te acompanhando. Por isso que eu acho que esse tipo de publicação ele acaba remetendo a um Ibope maior, porque ele traz essa digamos, nostalgia da época que você era criança. Então é uma coisa interessante de se perceber. E também outra coisa é que às vezes não tem como, por exemplo, você pega um monte de referência de um determinado assunto num texto, se eu não me engano, que eu falei sobre discos de acreção de buracos negros, tinha uns termos que não dava para fugir. Não dava para fugir mesmo. Eu procurava em um lugar, era um nome esquisito. Eu procurava em outro, o mesmo nome esquisito. Aí eu tentei achar a explicação, mas aí a explicação era confusa e teórica também. Ele só dava explicação em termos e funções de outros conceitos também complicados, e aí acabava virando uma bola de neve e confundia tudo. Aí eu tentei simplificar, né, desdar esses nós aí e fazer uma analogia que associasse os termos, né? Não é trivial sempre, a maior parte das vezes acaba não sendo trivial, mas a gente tenta, então, fazer, deixar da forma mais simples possível que quando a gente consegue, e às vezes, e não é nem sempre bom fazer isso, deixar tudo mastigado sempre, porque isso estimula as pessoas a pesquisarem por conta. Isso é muito importante, muito importante. Por exemplo, eu comecei a pesquisar bastante coisa por conta no final do 8º ano pro 9º ano, no começo pro 9º. E se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu não teria conseguido o interesse pela ciência que eu consegui. Então, o interesse individual é muito importante. Então, eu acho que é bem legal a pessoa se interessar por si e correr atrás. Eu acho que deu vontade de falar no momento que cada um falou aqui, deu vontade de interromper. Eu fiquei aqui me controlando. Então, para não me repetir, né? Geralmente, quando a gente fala em divulgação da ciência em si, eu sempre me lembro, acho que vocês eram pequenos, né? Acho que só eu e a Silvia vamos lembrar, né? Quer dizer, todos vão lembrar, mas eu acho que naquele momento, naquele dia, acho que só nós estávamos realmente, éramos adultas na época, no tempo do tsunami, o tsunami do Japão, né? Que foi horrível, foi para toda aquela região da Ásia, né? Então foi até Indonésia e tal, né? E eu nunca vou esquecer de uma menina que ela salvou um monte de gente, porque ela estava na beira do mar, né? Na beira da praia, e ela viu as ondas, o mar se afastando da terra. Não sei se vocês lembram disso, gente. E as ondas se afastaram, e daí, neste momento, quando as ondas se afastaram, ela tinha estudado isso em aula, né, que era um tsunami, e ela avisou as pessoas, era uma menina pequena, ela tinha o quê? 7, 8 anos, e ela avisou a mãe dela, avisou as pessoas que estavam ao redor do que estava acontecendo, e logo depois ocorreu o tsunami. Ela aprendeu em sala de aula. Então, exemplo mais claro de uma coisa de um assunto que aconteceu, né? De ter estudado, de ter contextualizado dentro da situação delas. Eles viviam na frente do mar, né? Então era uma coisa que tinha que ser falado naquele momento. Daqueles alunos, eles puderam compreender, tanto que ela salvou vidas por causa disso, né? Então, sempre quando eu penso em contextualização, me vem na cabeça essa história, né? Porque ela salvou um monte de gente, né? E veio o quanto é importante a gente contextualizar, né? Talvez a menina não entenda, tão novinha, ela não entenda tudo o que envolveu aquele fenômeno, né? Como aconteceu aquilo de tsunami. Mas ela sabia ver que aquilo ali realmente aconteceu, né? Que poderia seria um sintoma, sei lá, do que aquilo estava prestes a acontecer, né? E isso vale para nós também, né? Nós como professores.
A gente não precisa, por exemplo, lá no 9º ano, falar sobre eletricidade, falar conceitos difíceis, como a gente comentou aqui. Mas se a gente contextualizasse mais e falasse, por exemplo, né, sobre a formação dos raios, não teríamos todos os anos pessoas que morrem na beira do mar por causa disso, ou jogando futebol durante uma tempestade. Né? Esse ano aconteceu, no verão deste ano, um menino morreu porque estava jogando futebol com os amigos ali. Então, ele já tinha idade, ele estava no 9º ano. Então, se tivesse sido divulgado, se tivesse se falado isso mais vezes, né, talvez não teria acontecido. Talvez, né, não adianta, talvez não, com certeza, não adianta falar só num jornal. O adolescente, ele não olha o jornal. Né? Eu já fui adolescente, já fui criança, né? A gente não vai assistir o jornal, então a gente não vai ver aquilo sendo divulgado no jornal, né? Aquilo tem que ser divulgado aonde? Tem que ser divulgado na rede social, na linguagem mais simples, exatamente como vocês falaram, né? Tem que ser divulgado na internet, tem que ser divulgado na rede social. Isso, o jornal é chato, né? Para o adolescente é chato, para a criança pior ainda. Tivesse um desenho animado que ensinasse tudo, né? Pois é. Né? Eu não sei, há um tempo atrás, eu não sei se funciona ainda, mas tinha um desenho chamado, eu não vou me lembrar do nome do desenho, mas tinha uma personagem que era a Kika, eu não sei se, porque eu sou do Rio Grande do Sul, lá tinha na TVE, eu não sei se tem no canal Cultura aqui, mas a Kika era uma personagem que era um desenho, e ela fazia perguntas. Né? De onde vem era o nome do isso? Era de onde vem o nome do desenho. Então, é um desenho bem infantil, e dela fazia perguntas, de onde vem os raios, né? Aí tinha a musiquinha do de onde vem, e daí vinha a explicação toda teórica daquilo ali, né? Claro que a gente não vai conseguir mudar, né, uma sociedade inteira, até porque, vamos pensar, nós somos aqui todos, de alguma forma, nós passamos por uma universidade, o Pedro não chegou lá ainda, mas vai chegar, né? Mas, com certeza teve pessoas que o motivaram, ele mesmo falou, né, que ele, quando ele começou a estudar o universo, ele se sentiu mais motivado, mas a gente vamos pensar na sociedade em geral, vamos pensar nessas crianças aí, de modo geral, que muitas vezes tem um pai, uma mãe que trabalham horrores, que não conseguiram estudar por causa disso, e não vão ter essa motivação para ensinar os seus filhos, né? Então, se eles não vão ter essa motivação em casa, eles têm que ter essa motivação aonde? Dentro da escola. Então, nós somos responsáveis por divulgar a ciência, né? E achar a melhor forma para fazer essa divulgação. Eu acho que o trabalho que a Unicentro, por exemplo, fez ano passado, indo aos shoppings, que a gente nem cogita fazer isso, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu não fui todos os dias lá, né? Mas eu vi crianças pequenas, pai e mãe, olhando, né, ali a banca onde estava o pessoal da física, vendo os experimentos, né? É física pura. O professor Rodrigo fazendo mágica no shopping e as pessoas comendo pizza e olhando aquela mágica é uma maneira de divulgar ciência, né? Então, acho que não existe uma regra, né? Ser feito de um jeito, tem que ser divulgado da melhor maneira possível, né? Richard Feynman fazia isso, né? Divulgava a ciência para os mais jovens, né? A gente não precisa falar bonito, a gente tem que falar, né? Porque exatamente como vocês falaram, né? Aquela pessoa, aquela criança mais jovem não vai entender uma linguagem muito rebuscada, né? Então a gente tem que falar de maneira simples, que as pessoas possam compreender. Tanto que tem gente que não gosta de fazer conta com X, Y e Z, mas gosta de somar os cachorrinhos, os ônibusinhos lá que dá o resultado e ficam se batendo. Que nem no grupo da família sempre manda aquelas coisas, tipo, quanto que deu o resultado aí de vocês, não sei o que lá, para comparar. Isso daí é a mesma coisa, é um X e um Y que tá ali na forma de um outro... É uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Deixa eu dar um spoilerzinho pequenininho. Eu estou fazendo um projeto sobre divulgação de mulheres na ciência, né? E a gente está na fase de coleta de dados, né?
E como eu sou do Rio Grande do Sul, obviamente eu tenho mais contatos no Rio Grande do Sul do que aqui, desculpa, né? E as primeiras pessoas que responderam o meu questionário são pessoas do Rio Grande do Sul. E foi muito engraçado, assim, porque eu trabalhei lá durante muito tempo na escola técnica. E então, os primeiros dados foram de escolas regulares de ensino médio e depois de escolas técnicas, né? Então, foi muito. Eu vi direitinho quando os alunos da escola técnica começaram a responder meu questionário. Foi uma coisa assim inacreditável. Porque é um trabalho sobre. São perguntas relacionadas à ciência, né? E daí, quando veio as primeiras respostas elas eram: eu odeio ciências, eu não gosto de nenhuma, não gosto de química, não gosto de física, não gosto de matemática. Foi uma coisa engraçada, gente. E quando o pessoal das escolas técnicas, são 2 escolas técnicas que começaram a responder o questionário, começou a aumentar. O povo ficou mega entusiasmado. O povo, eu gosto de ciência, tenho que divulgar, não sei o quê. Nossos percentuais foram inacreditáveis. Tanto que até mostrei para o meu marido depois, né? Olha isso aqui. Então, o que está errado? Né? Talvez seja a forma com que o ensino é passado, né? Porque na escola técnica, ela é passada de forma atraente, mais atraente do que na escola regular, né? Que fez com que os alunos gostassem mais, se motivassem mais. Então, eu acho que a nossa linguagem que tem que mudar, né? A linguagem do pesquisador, né? Ela que tem que se alterar. Essa parte de... A divulgação científica é tão importante quanto a própria pesquisa, né? Porque, só finalizando nessa parte, a gente está vivendo um momento em que a ciência é tão incomum nas pessoas que agora a gente está tendo, pelo menos é a minha impressão, né? A gente está tendo um retrocesso no investimento de ciência porque ninguém vê utilidade, sabe? Porque, querendo ou não, a ciência, pelo menos a ciência de base, ela é um investimento a longo prazo. Então, as pessoas elas têm que ter uma visão de que ela vai dar resultados para o futuro. Mas, lógico, tem ciência que é resultado imediato também, né? Mas só dando um exemplo. E agora as pessoas não têm mais essa visão, então, as pessoas em geral. Então, o trabalho da divulgação científica, ele mantém a ciência no pedestal de importância que ela deve estar, né? Então, é uma garantia. Então, ela é tão importante quanto. E aí, já falando sobre pesquisa, vamos chegar aí ao nosso último tópico sobre a diferença entre a ciência, podendo puxar um pouco mais para a física, mas vamos abranger, né? E falar sobre qual que é, vamos dizer assim, um contraste, a principal diferença entre a ciência que é ensinada no ensino superior, ensino médio, mais para o ensino superior, e a que você é usada na graduação, porque, graduação não, na pesquisa de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, enfim, né? Porque, assim, eu sempre ouço falar dos meus colegas, não são colegas, são amigos meus de outras universidades, que são professores, doutores já, e fazem pesquisa, eles sempre me falam, assim, que um monte de coisa que eu aprendo na universidade, hoje, eu vou chegar, quando eu for no meu campo de pesquisa, eu vou aprender que não, esse tanto de coisa que você aprendeu aí, é quase nada perto do que você vai ter que aprender no doutorado, no mestrado, tipo, isso daí é um pixel da imagem, entendeu? Eu falei, nossa senhora, que tristeza! E aí eu sempre fico me perguntando, como será que deve ser essa diferença? Será que você se sente fazendo outra coisa? É alguma coisa de outro mundo? Ou é alguma coisa assim que você simplesmente se adapta? Porque eu sou completamente alienado a isso, né? Tipo, eu fiz as minhas pesquisas, mas tudo dentro do meu nível, né? Então, queria saber a opinião dos mais experientes aí. Quando eu fiz a faculdade de física, eu acho que eu tenho 3 visões, né? Quando eu fiz a faculdade não existiam essas iniciações científicas, né? Isso é uma coisa que eu me formei em 2009. Foi uma coisa que foi de uma hora para outra, sabe? Que mudou. Talvez por causa da questão de governo mesmo, do fato de terem surgido novas bolsas, né? Mas o nosso curso, ele era muito... Eu fiz um curso praticamente que era de licenciatura, mas era praticamente um bacharelado, né? Então, eu fiz as disciplinas de didática e de estágio meio
Assim, fiz porque fui obrigada, obviamente, né? Eu não fui dispensada, mas eu acabei fazendo todas elas, né? Foi bem complicado para mim, assim, ter feito as disciplinas teóricas, porque eu já dava aula há muito tempo, né? Eu dou aula desde os meus... Falta muito professor de física no Rio Grande do Sul, né? Então, eu dava aula desde o meu segundo ano na faculdade. Eu era muito novinha, muito despreparada. Hoje eu vejo, nossa, que aulas que foram aquelas, né, do começo, né? Então, e foi um curso muito... Como não tinha pesquisa naquela época, como não tinha bolsas de iniciação científica, eu tinha 20 turmas, né, 40 horas no estado, né? Então, eu achava o curso muito matematizado, era muito teórico. Talvez eu tivesse partido para a teórica, né, para a parte da pesquisa teórica, mas não foi o que aconteceu, porque, na realidade, quando eu terminei a faculdade em 2019, eu já não aguentava mais, tinha dias que eu saía da sala de aula, assim, de uma tarde inteira tendo aula, que eu dizia, nossa, eu não aguento mais essas contas, gente, não aguento mais. Qual é a noção disso tudo? Eu não via o porquê daquilo tudo. E fiquei realmente um período muito desgostosa, porque daí chegou o momento que eu comecei a dar, quando eu dava a minha aula, já próximo do fim do meu curso, eu já tinha experiência de muitos anos, né? Que eu estava dando aula, eu tentava contextualizar e eu disse, tá, mas eu estou dizendo para eles que aquilo ali existe, mas aquilo ali existe realmente? Eu não estou vendo, sabe? Eu estou aqui também só em sala de aula, falando de uma coisa que eu não vi, de uma coisa que eu não sei, né? Aí fui fazer mestrado e aí comecei a entrar, aí tive que aprender tudo do zero, na realidade, né? Porque daí entrei no mundo que eu não conhecia, que era o mundo da pesquisa, né? Diferente de vocês, porque vocês já vão ter pelo menos um pouco desse conhecimento. Né? Mas eu não tinha nada, eu não sabia mexer em nada, né? Eu não sabia montar um pôster, começando pelo mais simples, né? Eu não sabia usar um Orange, que é um programa, né? É um programa de análise de dados, então eu não sabia absolutamente nada. Aprendi do zero. E eu acho que respondendo a tua pergunta agora, Bruno, eu acho que a gente se adapta, sabe? A gente começa do zero e a gente vai se adaptando àquilo, sabe? Para mim foi natural, sabe? Foi difícil, eu levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e eu ainda tinha 20 turmas no mestrado, né? Então eu dava aula e fazia pesquisa, e por mais que seja difícil, é uma coisa que a gente vai mudando a maneira da gente pensar. E é na autonomia, sabe? Tu vai ter disciplinas, obviamente, e daí tu vai ver que nas suas disciplinas tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que estudar por conta. Não vai existir monitorias, não vão existir professores para te ajudar a tirar aquelas dúvidas. Poucos são os professores de mestrado, de doutorado, que estão disponíveis para aquelas dúvidas. Então, tu vai ter um grupo de pesquisa, tu não tem mais colegas de turma, né? Tu até tem alguns amigos ali de turma, mas tu tem um grupo de laboratório, que é o teu grupo, que é a tua equipe, né? E, pelo menos na física, é assim, né? Na área de materiais, que é a minha área, é assim. Então, esse grupo, ele é o meu grupo, querendo, é uma coisa inacreditável isso, mas ele é o meu grupo até hoje. Então, são as meninas que, quando eu tenho alguma dúvida, é elas que vão me ajudar. Uma está na UDESC, em Santa Catarina, outra está na UFS, em Realeza, outra está em Laranjeiras do Sul, também na UFS. Então, outra está na França ainda, fazendo seu pós-doutorado. E outra voltou agora, está no Rio Grande do Sul, voltou da Irlanda, está no Rio Grande do Sul, mas é um grupo. Sabe? E é esse grupo que ajuda uma a outra, né? Que vai corrigir teus textos, que vai tirar tuas dúvidas, que vai ver se aquela equação que tu fez está certa, se aquele cálculo que tu realizou. Então, tu aprende, sabe? Essa autonomia de trabalhar, e daí depois teus colegas viram teus amigos, né? Então, tem mais teus colegas, não, teus professores, teus orientadores, eles viram teus amigos. Então, é uma coisa natural. Eu acho que tu vai amadurecendo, sabe? E tu vai montando o teu próprio estilo de trabalho, sabe? E daí vai chegando, obviamente, outras pessoas novas que podem ou te cortar, vai ter esses também, que daí tu entra no mercado, né? Tu entra naquele ambiente ali, as pessoas podem não te aceitarem, então vai ter aqueles que vão te cortar, não é um paraíso, nem sempre o grupo vai te aceitar de cara,
Mas vai ter aqueles que vão te ajudar e vão dizer, não, vamos lá, eu vou te mostrar como é que é, né? E eu acho que uma lição mais importante que eu aprendi, eu acho, dessa transição, é que tu tem que esquecer aquele aluno de graduação que tu é. E tu tem que se portar também como uma pessoa que é um pesquisador, sabe? Eu acho que isso é importante. Eu tive uma colega de doutorado, quando eu cheguei lá em Portugal, ela era do Rio Grande do Sul também, eu não a conhecia, ela trabalhava no corredor em frente ao meu, eu não a conhecia. E quando eu cheguei lá, a gente tinha que apresentar um trabalho em Porto. Eu fazia meu doutorado sanduíche em Lisboa, e a gente tinha que fazer, era um evento internacional, ia ser meu primeiro evento internacional, estando na Europa, né? Eu nunca tinha estado. E aí tinha que fazer o resumo do trabalho. E o resumo desse trabalho ele era em inglês. Obviamente, né, gente? É internacional, um evento internacional. Eu estava super tranquila, né? Não, vou escrever sobre o que eu fiz até agora. Eu devia estar uns 6 meses lá. E essa menina olhou para mim e assim, Andresa, tu viu que tu vai ter que fazer o resumo do trabalho? Eu digo, e ela, tu viu que tu tem que fazer esse resumo em inglês? Eu digo, sim. Ai, tu sabe escrever em inglês? Agora eu posso não escrever perfeitamente, eu disse para ela, né? Mas, obviamente, eu fiz outros resumos no Brasil, né, em inglês, então, obviamente, eu sei. Aí eu olhei para ela, tu não sabe? E ela, não, quando eu estava no Brasil, outra colega do meu grupo escrevia. Isso é postura de quem? É postura de alguém que não sabe que está fazendo um doutorado, entendeu? Então, isso é uma coisa que não dá. A gente tem que ir amadurecendo à medida que a gente vai chegando, né? Não é mais um simples aluno, tu é um pesquisador, desde o teu mestrado. Então, as outras pessoas não podem fazer as coisas para ti. Tu que tem que se acostumar a fazê-las, né? Pode fazer errado? Pode, mas é a tua responsabilidade fazer. E é engraçado, gente, meu inglês não é uma maravilha, tá? Eu não saio falando assim, completamente, mas agora na quarentena eu tinha que fazer a correção de um artigo. Essa minha amiga que estava na Irlanda disse para mim, não, Andresa, faz em português as respostas do revisor, que depois eu coloco em inglês. Ela está com o inglês mega fresco, ela morou 3 anos lá na Irlanda e tal. Gente, eu não consegui. Eu não consegui escrever em português, olha que absurdo. Eu disse, não, vamos fazer assim, ó, deixa eu escrever em inglês, aí tu só corrige, porque eu não consigo, rende mais se eu escrever na língua, né? Então, realmente rendeu mais. Então, acho que é isso, é a gente se adaptar, entender que aquele momento da gente é um momento de crescimento e encarar isso, sabe? Encarar. Eu acho que é isso que eu tenho para te dar como conselho, Bruno. Muito, muito legal, Andresa. Eu me identifiquei com muita coisa aí que você falou, viu? Mas eu, como alguém que está. É que vão falar porque é pedagoga. Pedagogo vai citar o Paulo Freire em algum momento, em algum lugar. Paulo Freire tem uma frase que ele fala assim: ensinar, mas eu vou dizer aqui que pesquisar também, porque o Paulo Freire não separa ensinar de pesquisar em lugar nenhum, né? Nós somos professor é pesquisador. Exige consciência do seu inacabamento, né? O ser é inacabado. Então, quando o Bruno perguntou, eu só estou vendo um pixel. Sim, a gente só veja, a cada momento a gente só viu um tantinho de pixels da vida, né? E ao longo desse percurso, dessa trajetória acadêmica, vão ter outras experiências acadêmicas, né? Que vão nos construir enquanto pesquisadores, enquanto nós construímos a nossa trajetória e construímos o nosso trabalho, né? Alguns têm experiências super lindas e maravilhosas com seus orientadores, outros nem tanto, né? Existem pessoas que têm muita afinidade com seus colegas, se tornam amigos, né, com seus orientadores, outros nem tanto. Pessoas que são muito felizes pesquisando o que elas pesquisam, outras nem tanto, porque a gente sabe que até o doutorado, pelo menos, né, talvez alguns até o resto da vida, outros até o doutorado pelo menos. Nós não pesquisamos só na verdade, nós não pesquisamos só o que nós queremos, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Na universidade
Não funciona assim, não é assim que a banda toca. Nós precisamos nos adequar, adaptar as linhas de pesquisa, buscando o lugar. Por mais que a gente fale que a universidade é um lugar, existem várias realidades de universidades, né? Então, buscando o lugar que tenha mais afinidade com aquilo que nós fazemos, tá? Então, assim, o olhar que você vai construir dentro da tua área do conhecimento vai depender do espaço que você também estará, Bruno, né? Pedro, Luciano, porque a gente precisa, né, ter esses pares interlocutores, como a Andresa colocou, construir essas relações de pessoas que troquem, porque a coisa, assim, eu lembro, a gente tinha os seminários de dissertação e tese, né, e muita gente com aquele medo, aquela coisa absurda, vão ler o meu trabalho. Isso não é postura de pesquisador. Isso não é postura de pesquisador. Postura de pesquisador é aquela postura que diz, vão ler o meu trabalho, né, sabendo os seus limites, né, sabendo que você teve limites, mas que também teve as suas possibilidades, suas contribuições até aquele momento, e mais do que isso, eu acho assim, o mestrado e o doutorado, eles são momentos privilegiados por excelência, porque são os momentos em que as pessoas vão ler o seu trabalho. Poxa, eles vão ler o que você está se matando para fazer, aquilo que você está pesquisando, aquilo que você está direcionando o teu esforço, o teu olhar, o rigor científico que você tem construído ao longo de todo esse tempo. Então, assim, veja que são posturas diferentes, né? E aí, quando você fala assim, o pixel que vai ter, se o teu desenho vai ser muito colorido, cheio de pixels ou menos, vai depender da postura que você vai construir ao longo desse tempo. Como a Lisa muito bem trouxe para nós, né, mostrando a trajetória dela e mostrando como que ela, de uma maneira muito brilhante, foi construindo as relações, foi construindo suas amizades, mas também foi vendo que tem lugares em que ela tentou pisar e viu que ali a afinidade não rolava. Quando a gente fala dessa afinidade, às vezes é uma afinidade, vamos dizer assim, no sentido pessoal mesmo, que pode acontecer, porque a gente é ser humano, mas às vezes é uma afinidade de pesquisa, às vezes também. Às vezes a pessoa, estão marcando, eu já escutei isso várias vezes, tenta mestrado 3 anos na mesma instituição, né? Aí você estão me marcando porque eu não passo. Querida, às vezes não é isso. Às vezes você não passa porque o teu projeto que tu está escrevendo, tá? Se tiver bem escrito, se tiver bem construído, vamos primeiro pensar que, né, tudo isso. Às vezes não está dialogando com o que aquele grupo de pessoas está produzindo, tá? Mas as pessoas têm que também abrir espaço. Sim, precisa ter essa abertura, mas também as pessoas simplesmente não podem orientar uma coisa que elas nunca pesquisaram. Eu, como orientadora, Andresa, como orientadora, sabe que quando a gente pega um trabalho que está um pouquinho fora da nossa seara, e isso, a gente falou da diferença do ensino médio, daí agora, o problema, e talvez não é só problema, existem as potencialidades e os limites da superespecialização do conhecimento. Existe a complexificação desse conhecimento e da linguagem, e aí a dificuldade de transpor essa linguagem para outros momentos, seja para a graduação, para o ensino médio mesmo, às vezes a dificuldade de trazer mesmo aquilo que é muito complexo, que foi super especializado. E por outro lado, né, existe também aquilo que é conseguido a partir dessa super especialização, que só a partir de um olhar muito aprofundado sobre aquele tema, sobre aquilo, que foi alcançado. Então a gente tem que olhar assim com muito carinho para tudo isso. Mas, assim, existe essa inquietação, Bruno, né? Eu também tinha essa inquietação quando eu entrei, né, no programa de pós-graduação, assim como a Andresa também tem, assim como o Bruno vai ter o Pedro vai ter quando entrar na graduação, vai ter... são esses momentos, né? A todo momento a gente está em transição, a gente está mudando, mas tem momentos que são mais, assim, são mais empáticos, né, na nossa vida, no sentido de marcantes, né, nas mudanças. E eu sinto, assim, que, né, hoje se perguntassem para mim, professora, como você se sente hoje? Você se acha uma excelente pesquisadora? Eu acho que hoje, né, eu tenho condições, né, de construir um grande caminho de pesquisa, porque eu construí essa postura. Mas eu não sou uma pesquisadora pronta e acabada. Veja, o mestrado e o doutorado, eles são mais etapas para te construir enquanto pesquisador.
né? Então, assim, o que eu quero reforçar aqui é que tem gente que sai da graduação e acha que é o suprassumo e já está pronto, né? Aí sei tudo. Sei um pixel, estou pronto para dar aula do quadro inteiro, né? Aí faz o mestrado, pronto. Não venha discutir comigo, fala para o aluno, eu sou autoridade nesse conhecimento. Tá bom, ninguém está dizendo que você não é uma autoridade naquele conhecimento, porque você está na posição de professor, você deve saber mais que o aluno sobre algumas coisas, mas principalmente não mais, talvez, informação, mas seus caminhos para construir aquele conhecimento ou chegar a certas coisas, né? Mas termina, às vezes, o pós-doutorado, repete a mesma coisa o resto da vida, e estou falando isso como uma crítica a mim também. Eu tenho tentado todos os dias não fazer isso, sabe? Assim, me repensar enquanto pesquisadora. A didática e a pesquisa envolvem dialética, né? Que é essa questão de você, eu já diria lá na filosofia grega, tese, antítese, síntese. Você pega uma coisa, contrapõe a outra e transforma em outra coisa, né? Nós somos assim, a nossa prática tem que ser assim. E aí, pegando mais um gancho para encerrar ali do que a Andresa disse antes, ela falou uma coisa muito importante quando ela trouxe o ensino técnico, né? E daí a gente entrou nessa questão da pesquisa. Uma coisa que o ensino técnico lá acho que já tem é essa relação da teoria e prática mais fortalecida. E isso é imprescindível na pesquisa. E o que nós vemos agora com as atividades remotas, estou fazendo a minha fala final, gente, mas fazendo tipo apoiado de tudo que a gente conversou, não digo um retorno, mas um reforço do conteudismo. Esse conteudismo, essa ideia, né, essas teoria, e a Andresa, acho que quando foi professora, desde o começo, né, percebia que a teoria, muitas vezes, ela está distante da prática, ela precisa ser relacionada à prática para a gente construir outra coisa. Essa é a dialética, né? Então, é essa relação entre teoria e prática para dizer, olha, isso dá, isso não dá, isso dá, isso não dá, isso não funciona nesse grupo, naquele, né? Então, e na pesquisa também é essa relação. Você tem, às vezes, teorias, né? Às vezes você tem teorias na universidade, conceitos que já passaram para você, que estão lá, que às vezes você sai e já estão prontos e acabados, mas é por meio da pesquisa, da prática, e de outras coisas que você vai confrontar isso, você vai repensar, que você vai ressignificar ou não, ou você vai validá-los. Mas, se a gente parte, né, se a gente reforça às vezes, eu falei dessa questão das atividades remotas, não estou falando que em todos os casos esteja reforçando isso, tá? Mas eu estou falando mais assim, o que eu estou acompanhando da educação básica e não do ensino superior. Muito conteudista, né? E eles vão lá e fazem aquelas provas objetivas no final, resposta pronta. É isso ou é aquilo? Não dão outra alternativa, né? Geralmente não tem uma outra possibilidade além daquilo. Mas também, claro, vai depender. Mas eu vejo que reforça muito esse currículo único ainda e um currículo ainda muito conteudista e tradicional, né? Isso está muito distante de uma postura de pesquisador que as pessoas precisam desenvolver de um sujeito reflexivo, né? Que tem que ter consciência do seu inacabamento, que vai, enfim, construir conhecimento, né? E crescer, né? Intelectualmente como ser humano para sempre, né? Para o resto da vida, assim se espera. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha, assim, né? Que eu acho que é importante, Bruno, a gente entender, Bruno, né, Pedro, Luciana, Rafael, o pessoal que está aí, que depois do doutorado a gente não vai saber só um pixel, vão ser uns dois só, mas continua sendo bem pouquinho. Que eu acho que se a gente acha que sabe muito, aí a gente vai partir para a arrogância e menos a gente vai saber ainda. Então a gente tem que ter noção de que a gente tem que estar sempre aprendendo, e a gente está. Sabe, eu posso dizer por mim mesma, né? Óbvio, não posso falar pelos outros, mas posso falar por mim, assim, que está sendo, esse período está sendo um período de grande aprendizado, né? E todo dia eu aprendo quando eu estou dentro de sala de aula com os alunos, né? É um questionamento ali que é feito, é uma coisa, às vezes, que eu nem pensei, né? E aquilo ali te leva a pesquisar e correr atrás, sabe, mais vezes. Então, aquele que diz que acha que sabe tudo, guarda isso que é verdade, ele não sabe nada. Então, a gente vai estar sempre aprendendo, e isso é muito bom, é muito bom. Gostaria de agradecer novamente
aos três, né? Porque foi um prazer estar conversando com vocês aqui, tudo isso, dá uma motivação a mais, né? Porque a gente tá meio, tipo, tá vivendo ali na bolinha dentro de casa e conversar com todo mundo, assim, acaba dando um novo gás, digamos assim, porque a gente começa a ver a visão dos outros, né? E ver como que a gente não tá sozinho. Eu gostaria de agradecer vocês novamente por tudo. Foi um prazer conhecer vocês, o Pedro e a professora Silvia. A professora Andresa já mora no meu coração faz tempo. Antes de tudo, se vocês quiserem divulgar algum projeto que vocês tenham, assim como o Pedro, eu vou pedir para você que você divulgue o teu trabalho. A gente acabou não divulgando no podcast passado. Se vocês quiserem divulgar alguma coisa que vocês estão projetando, estão querendo dar voz, assim, fiquem à vontade. Beleza. Eu tô agora para começar essa semana. Eu acho que eu vou projetar o primeiro de uma série experimental que eu tô querendo fazer. Projetar alguns experimentos simples, né? E dar explicação dos experimentos em si. Eu tava pensando em começar com uma bateria de batatas. Aí eu acho que amanhã eu consigo as coisas e já começo essa série experimental aí. E onde que vai ser publicado essa série? Na minha página mesmo, na minha página do Facebook e no site. Talvez no YouTube também. O link vai estar aqui embaixo para quem tiver interesse e ver se deu certo a bateria de batata. Então, você já faz no seu projeto. Beleza, obrigadão, agradeço de novo. E eu queria divulgar um projeto em fase início de trabalho. A gente está na parte da pesquisa, que é um trabalho sobre protagonismo feminino na ciência. A gente quer falar sobre mulheres na ciência. Depois a ideia é também falar sobre mulheres pretas na ciência, para começar a divulgar, né? Eu montei um questionário sobre isso. Se vocês puderem divulgar, e alunos de ensino médio da rede pública, eu agradeço bastante. Posso mandar o link para vocês, né? A nossa ideia é divulgar, aproveitar esse momento de pandemia e começar a divulgar online, né? Mas a ideia é também fazer um trabalho, depois que nós retomarmos as nossas atividades, dentro da universidade, para bate-papo, para a gente conversar sobre isso, incluir outras áreas juntos, né? E vamos lá, tomara que dê certo, assim, estou bem entusiasmada, bem feliz. Eu acho que acabei me encontrando também nesse momento de fala, porque eu acho que é um momento, exatamente como a professora falou, professora Silvia, que a gente tem que divulgar, a gente tem que falar, a gente tem que ser visto, né? E a mulher negra muito mais, né? Porque ela é uma mulher apagada na realidade, né? Teve tantas pesquisadoras, depois eu comecei a ver sobre isso, tem tantas pesquisadoras negras que foram cortadas, digamos, né, que descobriram um monte de coisa e foram cortadas da história simplesmente pela sua cor, né? Então, acho que vamos dar voz a essas mulheres, a essas cientistas, e vamos tentar trazer mais jovens ainda, né, como o Pedro, para o nosso meio, né? Então, tem o Pedro, vamos tentar trazer uma mulherada também aí, vamos, né, deixar esse ambiente mais diversificado, né? Obrigada, gente, por essa oportunidade. Então, se você se interessou e quer ajudar a professora, o link vai estar aqui embaixo. E lembrando também que o próximo podcast, a professora Andresa vai voltar para falar sobre as mulheres na ciência. Aqui vai ser o papo das mulheres, a gente não vai aparecer no dia 31, então eu aguardo vocês lá. Então é isso, muito obrigado. Não esqueça de curtir, comentar e deixar a sua inscrição aqui no nosso canal. Muito obrigado.